E temos aí mais presentes de Donald Trump pro Lula. Olha, o Trump, depois aí de muito tentar bajular o Lula na reunião do G7, Lula que, aliás, vou falar, que orgulho do Brasil, viu? Eu tô vendo aí no Twitter posts de japoneses, de coreanos, de chineses, de gente aí, árabes, falando bem do Lula, falando como os líderes mundiais todos queriam falar com o Lula. No Japão estão todos com inveja da Coreia do Sul, porque o presidente da Coreia do Sul foi atrás do Lula para discutir ali minerais críticos e a primeira-ministra do Japão ficou completamente isolada, né? Ela é de extrema-direita. E aí ela usou a desculpa de que ela não sabe falar inglês. Aí os próprios japoneses começaram a falar, pô, o Lula não sabe falar inglês e ele é o líder aí político mais requisitado do G7. Como é que ela fala que não sabe falar inglês? Isso é desculpa para ela não ficar isolada. Peraí. Nisso aí, o Trump resolve dar mais um presente eleitoral pro Lula. O primeiro presente do Trump, vamos lembrar, esse foi um presentão mesmo. Lula deve ter dito pro Trump, quando não tinha nenhuma câmera, ó, Trump, valeu, hein? Que foi quando ele impôs tarifas ao Brasil e citou o Flávio Bolsonaro. Aí deu ruim pro Flávio, a pecha ali de moderado que ele estava tentando, ele estava tentando se pintar, né? Se invernizar como moderado, aí caiu completamente. Aí agora, com a condenação do Eduardo Bolsonaro, o Trump primeiro faz uma fala aí em que ele inventa aí um novo Bolsonaro, que é o Bolsonaro Júnior, foi condenado, tá? Aí logo depois, o Departamento de Estado do Trump, que aí é o Marco Rubio, né, emite uma nota para Reuters, agência aí de notícias internacional, dizendo que a condenação do Eduardo Bolsonaro é uma perseguição. É um lawfare, que é uma condenação política. Aí tá, o Lula deve estar assim, que bom, continue Trump, continua falando aí da família Bolsonaro, defendendo a família Bolsonaro e aplicando tarifa ao Brasil. É tudo que eu preciso, tudo que eu preciso. A bolsonarista Malu Gaspar foi no Globo dizendo, o Lula não quer falar com o Trump, porque ó, ela teve a mesma visão aí que eu falei, o Lula não vai falar com o Trump, por quê? Porque pro Lula não compensa ele apagar o fogo que o Flávio Bolsonaro fez agora e tirar as tarifas agora. Melhor para o Lula é conseguir conversar com o Trump e tirar essas tarifas no período eleitoral, lá para setembro, de preferência uma semana antes da eleição. Aí é bem melhor o ganho para o Lula. Outra coisa, se não conseguir, por exemplo, e mesmo suponhamos que a situação piore, isso vai piorar eleitoralmente para o Flávio Bolsonaro e não para o Lula, porque a tarifa é culpa do Flávio Bolsonaro e do Eduardo Bolsonaro, não é do Lula. O Lula é quem tem que apagar ali o fogaréu que eles fazem. Então, o Lula não tem ônus nenhum com isso, só bônus. Tá ótima a situação do Lula. Agora, o governo do Brasil vai responder, obviamente, ao governo dos Estados Unidos, vai pedir, depois que transitar em julgado, vai começar a pedir extradição do Eduardo Bolsonaro e tudo mais, para ele cumprir pena no Brasil. Se os Estados Unidos falarem que não, pior ainda pro Eduardo e pro Flávio Bolsonaro. É que vai ficar mais provado ainda, porque vocês são amigos de governo que tá aí atacando o Brasil e fazendo uma guerra comercial contra o Brasil. E vocês são citados como os responsáveis por essa guerra comercial. Pior para vocês. É só ver aí que o Flávio Bolsonaro está derretendo nas pesquisas. Ele chegou a subir em algumas pesquisas, várias. Ele chegou a passar o Lula numericamente, apesar de estar empatado na margem de erro. E agora não existe mais nem essa de empate na margem de erro, não. Ele está bem atrás do Lula em todas as pesquisas. Está ruim a situação eleitoral. A pressão para que ele retire a candidatura dele é cada vez maior. E o Lula está ali só na ponta do lápis, contando ali como é que faz para ganhar no primeiro turno. Dependendo da pesquisa, ele está a 0,7. Dependendo da pesquisa, ele está 1,5. Dependendo da pesquisa, no pior dos cenários, ele está a 4 pontos de ganhar no primeiro turno. Esse é o pior dos cenários. A maioria das pesquisas dá entre 1 a 3 pontos. Lembrando, quando chega o dia da eleição, ainda mais quando o Lula está para ganhar o nosso candidato, já aconteceu em 2006, já aconteceu em 2022, o Lula está para ganhar no primeiro turno, e aí muita gente de esquerda acaba não indo votar no primeiro turno. Aí no segundo turno bate o desespero, todo mundo sai de casa para votar, mas no primeiro muita gente fala... E aí acaba sendo que o Lula precisa de uma margem maior. E é isso que o governo e a campanha do Lula estão vendo, assim, como conseguir conquistar essa margem maior. Uma das maneiras de ajudar nisso, tô criando aqui com o Lindbergh Farias grupos de WhatsApp em que você pode receber material. Você entra no grupo e recebe material para pré-campanha nossa e também do Lula. Aqui embaixo, segundo o link da descrição, você clicando, você entra já num grupo. Se aparecer grupo tá lotado, clica de novo, que aí você vai cair em outro grupo. E aí, você vai receber 2 ou 3 mensagens por dia no máximo, tá? Não, a gente não vai ficar enchendo o saco, não.
E aí, com material já para pré-campanha e também, na campanha, também material de campanha. Você também pode compartilhar o link com seus amigos para que mais gente entre. Agora, tem outras maneiras também de ajudar, que é assistindo o vídeo até o fim, compartilhando, indo nas outras redes sociais, comentando sempre que pode, compartilhando tudo nos seus stories, tem o botão lá, repost, no TikTok, no Instagram, nas outras redes também. Isso ajuda muito na pré-campanha, principalmente para furar a bolha, né? Porque a gente acaba, às vezes, falando só para as pessoas de esquerda, e aquelas pessoas que não veem nada de política, elas simplesmente acabam não entendendo. Eu vi uma entrevista ontem de uma menina de uns 19 anos, em São Paulo, em que perguntaram para ela se ela é de direita ou esquerda. Ela falou, sou de direita. E aí, perguntaram para ela, vai votar em quem? No Flávio Bolsonaro. Eu repórter, tá. E por quê? Porque me fala uma proposta aí boa da direita. Ela, não sei. Aí o repórter, segurança pública? Ela, segurança pública. Ele, e você se sente segura hoje andando aqui em São Paulo? Ela, não, de jeito nenhum. Então andando sozinha você não se sente segura em São Paulo? Não. E hoje tá pior que antes? Tá pior que antes. Você vota na direita? Vota na direita. O repórter encerrou a entrevista, mas falou, eu conto, você conta. São Paulo é governado pela direita já faz aí, desde sempre, né? Não é que já faz 30 anos ou 40, não, desde sempre. Mas vota na direita. E vota no Flávio Bolsonaro, que é ligado ao Comando Vermelho. Mas vota nele. E não deve saber do roubo de dinheiro do Master, não deve saber disso. Não chega em muita gente. Quando a gente fica assim, acompanhando todos os dias, a gente acaba não imaginando que tem gente que simplesmente não faz a mínima ideia. E a gente tem que chegar nessas pessoas. E a única maneira de que eu chegue nessas pessoas, de que o Lula chegue nessas pessoas, de que a nossa mensagem da esquerda chegue nessas pessoas, é se todo mundo sair compartilhando. Porque os bolsonaristas, quando eles estão mentindo, todo mundo compartilha. Eles são chatos do grupo, vão no grupo do condomínio, no grupo da família, no grupo de não sei o quê, e eles não querem saber, não. E os da esquerda ficam assim, não. A gente tem que começar a mudar aí a nossa mentalidade, porque, na verdade, a gente está ajudando o Brasil quando a gente compartilha os conteúdos todos. A gente não está atrapalhando o grupo. E os bolsominions é que estão atrapalhando bem o Brasil, quando eles ficam disseminando as mentiras do bolsonarismo e as narrativas deles. Nisso aí, você vai ver muitos aí compartilhando, se bem que agora eles estão um pouquinho mais acanhados, né, em compartilhar o fato de que o governo dos Estados Unidos está declarando apoio ao Eduardo Bolsonaro. É engraçado que o Eduardo fez vídeo que ele não recebeu apoio do Nicolas, ele não recebeu apoio do Valdemar Costa Neto, ele não recebeu apoio da maioria dos políticos que ele apoiou em 2018 e 2022. Do Cleitinho, de gente aí que não era ninguém, gente que, olha, até 4, 5 anos atrás, se você visse na rua, ia falar, quem é esse aí na fila do pão? E só se tornar alguém por causa do apoio do Jair e do Eduardo Bolsonaro, principalmente, aí da família Bolsonaro no geral, mas quem mais fazia isso era o Jair e o Eduardo, e que quando o Eduardo Bolsonaro é condenado, caladinhos. E por que caladinhos? Porque sabem que ele é criminoso, e aí não tem como fazer. E aí ele pede ali apoio, mas peraí, apoio para bandido não dá não. Você recebeu aí 78 milhões do Vorcário, você foi condenado porque você conspirou contra o Brasil. Ainda, repito aqui, foi uma palhaçada não terem condenado o Eduardo Bolsonaro por traição à pátria. Esse deveria ser o crime, tá? Coação no curso do processo ficou de graça para ele até o momento. Tudo bem, tá todo mundo aí falando que, olha, não, é porque os outros crimes se virão depois as condenações, mas por que depois? Já poderia estar condenado, né? Nem denunciado foi ainda por traição à pátria. Nem denunciado. Olha, a pena máxima é 20 anos, pode falar, não, mas olha, os Estados Unidos não iniciaram guerra contra o Brasil, coisa do tipo, só as tarifas e tal. Olha, já dá uns 10 anos. Viu? Tem país que é pena de morte. No Brasil, se um país iniciar guerra contra o Brasil, aí a pessoa é punida no Código Militar, aí chega até a pena de morte. Mas tem país que o que fez o Eduardo Bolsonaro é pena de morte, tá? Tem país que é prisão perpétua, tem país que é 30 anos, tem país como o Brasil que seria pena, iria pegar uns 10, 15 anos, é o que eu espero que vá pegar, mas aí depois de 1/6 da pena já tem mordomia, se tiver solucinho vai para casa e não sei o que é assim que funciona para pessoas de direita no Brasil. Quando o Lula foi sequestrado pelo Sérgio Moro, não interessa o problema de saúde que o Lula pudesse ter, não, tem que ficar preso. Aí o Bolsonaro, os mesmos jornalistas que defendiam prisão perpétua, se possível, para o Lula,
Ai, tadinho do Bolsonaro, ele precisa de uma prisão humanitária, pô, o Bolsonaro tá passando mal. E se acontece alguma coisa com ele na prisão, pô, se acontece alguma coisa com ele na prisão, eu comemoro. Aliás, não comemoro só porque espero que ele fique preso os 27 anos que ele foi condenado, aí depois pode acontecer algo com ele. Mas se ele ficar preso os 27 anos passando mal, pô... Porque eu sei de mais de 700 mil brasileiros que estavam passando mal e ele estava debochando. Eu não tenho pena. Não tenho. E eu tenho memória boa. Parece que foi hoje de manhã. Todos os crimes que ele cometeu na pandemia, tudo que ele fez, tá? Aí agora, o Lula está sendo exaltado aí no mundo inteiro, o Trump virou chacota mundial. Agora, a nova chacota contra o Trump, eu vou te mostrar aqui. É incrível. Você vai falar, caramba, parece coisa que o Bolsonaro teria feito. Parece mesmo. Tem um espelho d'água lá em frente lá em Washington. Tem um espelho d'água. Espelho d'água enorme. Eu vou mostrar aqui a foto. Tem um espelho d'água onde tem o obelisco. Ele coloca Hussein Obama, que é o Barack Obama, o nome dele do meio é Hussein. Aí tá. Sempre foi verde. Aí o Trump foi lá e pintou de azul. É engraçado que ele coloca uma foto de Photoshop. Ele não tirou não são duas fotos diferentes. É a mesma foto com o Photoshop aqui, tá? Aí você pode ver que as nuvens estão na mesma posição, tudo mais. Ou seja, ele não teve nem para tirar uma foto do antes e depois. O Trump resolveu pintar o espelho d'água de azul. Aí ele começou a fazer vários posts nas redes sociais dele assim, ó, como se fosse uma piscina, porque agora é azul, não é mais verde. Aí você fala, pô, que coisa. Gastou 14 milhões de dólares para pintar de azul. Tiraram toda a água, pintaram de azul, colocaram água. Aí, passaram alguns dias, ficou tudo verde. Eu peço a sua inscrição no canal. Seguimos aqui na luta. Falou!